Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas sobre gestão pública. Hoje nós vamos debater a meditação e a tomada de decisões na gestão pública. E para isso nós convidamos o professor Romeu Rutioc. O professor Romeu Rutioc, ele é formado em administração de empresas, ele tem pós-graduação em marketing e recursos humanos, ele tem mestrado em mídias e conhecimentos na área da engenharia da produção, ele é autor do livro Remuneração, Cargos e Salários ou Competências. Ele trabalhou em grandes empresas nacionais e multinacionais. Professor Romeu, eu gostaria, o senhor que foi executivo de grandes empresas do nosso país, como é que o senhor encarava as tomadas de decisões? Nós sabemos que uma grande empresa, ela requer dos seus executivos assim, uma concentração para que tome sempre as melhores decisões e muitas vezes, se as decisões não forem adequadas, acaba colocando em risco até a própria sobrevivência da empresa. Eu gostaria, ao nós entrarmos neste contexto, que o senhor nos falasse sobre a sua experiência pessoal e como o senhor entrou nesse ramo da meditação, justamente no momento em que o senhor estava no auge da sua carreira como executivo. Pois não, Jorge. Primeiro, é um prazer, muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, poder contribuir com os alunos da Uninter e demais ouvintes, né, e telespectadores. Assim, realmente eu tive uma carreira como executivo, eu trabalhei em 7 empresas grandes, multinacionais e tive uma carreira paralela como professor, né, de pós-graduação, mas eu sou do tempo da inflação alta. Eu cheguei a pegar essa inflação alta. Eu me recordo que na época vinham executivos de fora do Brasil treinar processo decisório no Brasil pela rapidez de análise que o executivo brasileiro tinha que fazer, porque a inflação e a nossa legislação alterava muito. E então as empresas tinham que tomar decisões muito rápidas, e os executivos também, né? E isso multiplicava o potencial do estresse. E a meditação entrou, eu sempre tive uma curiosidade sobre meditação, e li a respeito, etc. Até que um dia houve um caso de doença na minha família, e que eu presenciei uma pessoa tratando uma outra com as mãos. Essa pessoa era meu sobrinho, era gerente de banco, executivo. E ela fez um tratamento com a mão dele, depois ensinou a família toda como é que meditava e tal. E eu comecei a perceber as mudanças nisso, comecei a aprofundar a leitura, não é? Hoje, se nós entrarmos no Google, você vai encontrar meditation, ou meditação em português, vai encontrar 2 milhões de citações. 2 milhões de citações. Então, a meditação, ela está universalizada hoje como uma terapia, uma técnica, Algumas pessoas têm, assim, pensam que a meditação tem algo a ver com a religião, né? E misturam as coisas às vezes, não é? E realmente existem vários processos e técnicas de meditação, como tem na yoga, como tem... E nós, no Mãos Sem Fronteiras, que é uma ONG, né? Uma organização sem fins lucrativos, ela está em 30 países, e no Brasil é um dos países onde ela mais atua, nós encaramos isso como um exercício. Nós chamamos isso também de disciplina mental. Certo. E por essa razão, para o executivo é fundamental que ele dedique 5 minutos do seu dia para fazer um exercício de meditação, que é um exercício de deixar a mente vazia. Nós temos no nosso curso
milhares de alunos no curso de gestão pública, muitos são prefeitos, secretários municipais, deputados, são presidentes de empresas. Para essa pessoa que trabalha no setor público, como funciona a meditação e, mais especificamente, esse programa que o senhor coordena a nível nacional, que é o Mãos Sem Fronteiras? Pois não. Então, eu como trabalho como consultor de empresas, né, na área de recursos humanos, nós temos clientes mais ou menos 50% na área pública e 50% na área privada. Então eu consigo ver, né, as diferenças de um e outro, mas a importância não importa onde é que você trabalha, você aprender a técnica de meditação. Existe um aplicativo para o celular, se você digitar na lojinha lá, número algarismo 5, texto minutos, eu medito, tudo junto. É isso. Eu medito. Se vocês digitarem na lojinha de aplicativos, já vocês vão encontrar lá, quando começar a digitar, porque tem muita gente que baixa, esse aplicativo, ele ensina como meditar, tem os passos da meditação. Ela é muito simples, eu vou falar rapidamente. Isso, gostaria que basta vocês ficarem com a coluna reta, sentados numa cadeira, uma postura boa, mãos sobre as pernas, fazer 3 respirações suaves e profundas, assim, 3 vezes, fecha os olhos e tenta não pensar em nada. Este é o exercício da meditação. Esse aplicativo, ele tem toda a explicação para passo, para e passo, e também tem uma musiquinha de fundo que te ajuda a relaxar, né? Porque nas primeiras vezes não é fácil você não pensar em nada. E esse é o exercício, não pensar em nada, vazio mental. Esvaziar a mente, exatamente. Então, nas primeiras vezes, a gente não vai conseguir ficar muito tempo, mas à medida que a gente vai praticando todos os dias, de manhã, logo que levanta ou antes de sair para o trabalho, vai nos ajudar muito. E em todo dia, no processo decisório, o que acontece. E depois que termina os 5 minutos de vazio mental, abre os olhos e respira novamente. Nós chamamos isso de respirações conscientes. Faz novamente 3 respirações conscientes, abre os olhos. Está pronto. É simples assim. E isso, depois que a pessoa começa, ela pega um hábito. Quer dizer, todos os dias ela sente até essa necessidade. Nos primeiros dias, Jorge, por exemplo, as pessoas mais céticas e quanto mais ansiosas são, quando elas começarem a meditar, que ficarem 5 minutos, esse aplicativo também tem um cronômetro, nós chamamos de meditômetro. Ele calcula para você os 5 minutos e te avisa. Plim, acabou. Esses 5 minutos são contabilizados num site chamado eumedito.org, que já vamos falar daqui a pouco da campanha mundial da meditação. E aí ele acumula, estamos com 2.400.000 e poucos minutos meditados pela paz. No mundo todo? No mundo todo. Esse aplicativo está em vários idiomas e o site também. Então, o que acontece, Jorge? Quando a gente começa esse processo, a gente não se sente assim, puxa, eu tenho tanta coisa para fazer e estou aqui sentado sem fazer nada. Aí é que está o erro, que as pessoas geralmente incorrem, achar que não estão fazendo nada. Pelo contrário, estão fazendo muito por si. A sociedade prega muito o exercício físico, que é importantíssimo, mas pouco se prega sobre a importância do exercício mental, para que a mente não nos domine, nós consigamos controlar. Mais de 50% das doenças, ou chamadas doenças ou enfermidades, são psicossomáticas. O que significa? O nosso próprio cérebro fabrica as doenças em função do estresse, em função da alimentação, em função... Alguns acham que é muita coisa hereditária, mas essa questão hereditária, ela passa muito pelo hábito alimentar e os hábitos da família, os costumes familiares. Você herda o jeito de fazer, a hora de acordar, a comida que você come, o modo de preparar a comida, uma família sedentária, outra não é. E essas questões que vão se acumulando no organismo e nas várias gerações. Então, a meditação nos permite quebrar esse ciclo. E também depois nós vamos falar de estimulação neural, que é tratamento com as mãos, que vamos explicar um pouquinho mais isso. Você quebrando esse ciclo, você pode, por exemplo, com a meditação e mais estimulação neural, que é tratamento com as mãos, você pode fazer tratamentos preventivos. Se você sabe que na tua família, historicamente, tem alguma doença que chamam de hereditária, você pode quebrar esse ciclo e volver a ter saúde, não é?
porque é um conjunto de coisas. A meditação nos ajuda no processo de ansiedade, ela reduz a ansiedade. Se eu consigo reduzir a ansiedade, eu reduzo o estresse. Se eu reduzo o estresse, eu já não estou sujeito a um monte de doenças. Agora, professor Romeu, depois que a pessoa, digamos, se habituou, ela faz uma meditação até maior do que esses 5 minutos ou 5 minutos já basta? Faz. Bom, vamos dizer assim, os primeiros dias você faz porque tem que fazer por uma questão de disciplina e hábito, para criar o hábito. Mas depois de uns 10, 12 dias, Jorge, a pessoa começa a sentir falta. O dia que ela não faz, ela se sente meio perturbada, assim, porque a meditação ajuda que ela ordene a mente no processo decisório que você estava falando no começo para os executivos. A pessoa que é estressada ou muito ansiosa, ela, por exemplo, se ela tem 30 coisas para fazer no dia que ela ordenou e faz só 29, ela fica irritada com ela mesma, não é? E fica muito exigente. A meditação nos ajuda, primeiro, a ser mais pacientes. Segundo, ordena o processo decisório de forma tal que você consegue ser mais produtivo. Ela nos ajuda na melhoria da memória. Então, para um estudante, praticar meditação é fundamental, porque ele vai conseguir estudar mais e apreender mais. Não é? O executivo vai se tornar mais tolerante com seus subordinados, não que ele tolere tudo, não. Aquela impaciência natural que ele tem, eu era assim, falo porque eu era muito assim, era muito exigente com as pessoas que trabalhavam comigo, e você acaba criando um ambiente conturbado, estressado, e você pode ter resultados com um ambiente bom. No ambiente onde se medita, por exemplo, na minha empresa, eu quase que obrigava as pessoas a fazerem o curso para trabalhar comigo. E permitia e até incentivava que as pessoas meditassem no ambiente de trabalho quando chegavam de manhã. Porque o ambiente se torna melhor, a energia se torna melhor. O senhor falou uma coisa, professor Romeu, de que normalmente se faz de manhã. Mas se a pessoa já acordou um pouco atrasado, já está com uma série de coisas, à noite tem o mesmo resultado, outros horários de dia? Esse dia já foi, né, Jorge? Mas ela vai dormir melhor. Ah, certo. A meditação, antes de dormir, possibilita um estado de sono melhor. Muita gente que tem estresse não dorme bem. E se nós não dormimos bem, o nosso corpo não consegue processar tudo aquilo que comeu e viu e ouviu durante o dia. Porque o processo de aprendizagem, a retenção da memória ocorre durante o sono, né? Então, se você não dorme bem, você não vai reter a aprendizagem do dia. O corpo fica cansado, de manhã você não está disposto. Então, você pratica a meditação, você dorme bem, vai reter informação e o corpo vai estar descansado. Sangue circula melhor, respiração. Mas daí no outro dia, se a pessoa pratica meditação à noite, no outro dia, de manhã, ele pode praticar também e já começar um dia mais... Exatamente. Então nós recomendamos que se faça pela manhã e depois que você cria o hábito, não é? Porque 5 minutos, será que a gente não consegue 5 minutos do nosso dia para meditar, não é? Exatamente. Porque realmente algumas técnicas eles preconizam 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Então, se nós, por exemplo, o sábado e o domingo, aí fico mais tempo meditando, porque aí é o dia que eu estou mais relaxado, e se sente bem. Esse que é. Quando você não tem resultado com alguma coisa, você não é. Agora, você praticando e tendo resultado, aí as pessoas vão sentir. Eu vou lhe confessar uma coisa aqui em público. Durante um período, eu e a minha esposa fizemos 3 anos de meditação. Nós íamos num local, olha, era uma satisfação tão grande. Era 1 hora de meditação por dia. Mas aquilo fazia um bem tão grande para nós, uma coisa assim tão, uma coisa maravilhosa, parecia que as coisas se resolviam muito mais facilmente. Sem dúvida, é muito saudável, a meditação é muito saudável. Mas hoje com a vida conturbada, né, e o tempo, né, a gente é cada vez mais escravo. Com a tecnologia, em vez de melhorar a qualidade de vida, parece que a gente fica mais escravo do celular. Exatamente. Né? Então, 5 minutos é suficiente hoje com essa técnica para ter resultado. Essa instituição Mãos Sem Fronteiras, ela é uma ONG, ela é uma empresa, o que ela é? Mãos Sem Fronteiras é uma ONG, é uma organização sem fins lucrativos, que começou na Espanha há mais de 20 anos atrás,
Hoje ela está muito presente na França, onde nós temos uma sede internacional, e também no Brasil é um dos países onde mais cresceu essa ONG, não é? Lá chama-se Manos Sem Fronteiras, porque é o idioma, tem muitos países de língua espanhola e pela maioria a gente resolveu adotar esse idioma na ONG como oficial para nossos encontros, reuniões mundiais, né? Então essa ONG, ela tem uma fundadora, ela gosta de ser chamada La Jardineira, porque ela interpreta que nós somos as sementes que ela está plantando no mundo, e também ela entende muito de jardinagem, plantas, fitoterapia, não é? Então ela criou esse método e começou a se acercar de pessoas e fazer experiências em vários lugares do mundo, não é? E teve resultado. Daí ela desenvolveu uma metodologia da meditação mais simples, prática e com resultado, e desenvolveu esse tratamento com as mãos que nós acabamos registrando a marca como estimulação neural. Ah, certo. Mas nós não temos vínculos com religião. Nenhuma religião. Nenhuma religião. Aqui eu estou vendo no folheto que também a meditação, ela fortalece o sistema imunológico. Como acontece isso? Sim. A gente pode... deixa eu falar um pouquinho da questão da estimulação neural, que é o tratamento com as mãos, não é? Então, vou terminar só o assunto da meditação, falando sobre o que essa ONG está fazendo no mundo. Nós temos uma campanha mundial que chama-se 5 minutos eu medito. Esse balão é o símbolo da campanha, que nós vamos encontrar nos folders, vão encontrar no celular, vão encontrar no site, não é? E esse é o que vocês devem digitar no celular para encontrar o aplicativo. 5 minutos eu medito, exatamente como está aqui. É gratuito? Sim. Gratuito, não é? E praticando a meditação, vocês mesmos vão ter os resultados, vão ver, não interessa se você é dona de casa, se você é um executivo, se você é estudante, se você é professor, se é um político, se é um político, um administrador público, funcionário público. Exatamente. E o funcionário público é muito importante. Como eu sou consultor e temos clientes da área pública e privada, nós quase todos os clientes que a gente faz consultoria, eu acabo me envolvendo no assunto, porque você dificilmente vai encontrar um ambiente de trabalho onde não tenha uma pessoa que não está bem. E a gente percebe que ela não está bem. Eu se ofereço um tratamento e eu ensino a meditação. E alguns clientes acabam criando e desenvolvendo o hábito, por exemplo, de meditar 5 minutos antes de uma reunião. Ah, de uma reunião. É impressionante, daí eu já fiz testes práticos com clientes, né? Uma reunião fazendo a meditação antes e uma reunião sem fazer a meditação antes. Ela flui depois da meditação, que é uma beleza. Sabe, as pessoas ficam sem armas, sem agressividade, parece que a reunião flui mais, né? E por essa razão, todo mundo quer a paz, né, Jorge? Claro. Mas nós não temos uma ferramenta, né? Ou não tínhamos, desculpe a pretensão, mas o Mãos Sem Fronteiras e a Jardineira se propõem a desenvolver a paz por meio da meditação. Porque se todos praticarem a paz, porque a mudança começa primeiro em nós mesmos. Não adianta você querer mudar o mundo. A pacificação dos espíritos. Exatamente. Os senhores não se observam hoje no estádio de futebol, por exemplo. Imagine 5 minutos de meditação no estádio, ou se as pessoas praticassem, que maravilha que ia ser, né? Em vez de agressividade, briga, né? Tudo que a gente enxerga. O índice de crimes que nós temos no Brasil é uma coisa absurda. Então, a proposta é que todos aprendam a fazer a meditação, principalmente as pessoas de bem, mas a meditação começa a mudar o nosso estado de consciência, nos deixa pessoas melhores. E o ambiente em volta também começa a se tornar melhor. Se eu pratico a meditação, você também já pratica, e outras pessoas que convivem conosco, o ambiente se torna melhor, mais produtivo, menos agressivo, não é? Então, se vocês entrarem no aplicativo e depois no site, vão ver. Nós fizemos em 5 de abril do ano passado aqui o primeiro Encontro Mundial de Meditação pela Paz. Nós tivemos quase 10 mil pessoas na Boca Maldita que participaram do evento, etc. Depois foi na Costa Rica, este ano é na Itália. Nós estamos em 30 países, então cada ano vai ser um país que vai promover esse encontro, né? Por meio dos voluntários do Mãos Sem Fronteiras, que a nossa proposta é que as pessoas conheçam a meditação e conheçam também a estimulação neural. O que é a estimulação neural? Isso, gostaria que o senhor respondesse. Isto. A estimulação neural é um processo, porque
todos nós temos, o cérebro nós sabemos que é um processador de energia. Nós não conhecemos nada praticamente do potencial que nós temos como seres humanos, não é? Então, a meditação, a estimulação é o tratamento com as mãos. Nós ensinamos essa técnica num curso, que é dividido em 3 níveis, nível 1, 2 e 3. Então, ela serve para tratamento de qualquer problema de saúde. Desde uma simples dor até um câncer, uma AIDS. Você pode usá-la para tratar um dependente químico. Você pode usar para alcoolismo, para drogas, não é? Para o que você queira. E pode usá-la também numa catástrofe. Porque uma pessoa capacitada no 3º nível, ela pode tratar 200, 500 pessoas ao mesmo tempo. Desculpa, o senhor falou, então tem vários níveis de meditação? Vamos separar. A meditação é um exercício. Certo. E a estimulação neural é outra coisa, é o tratamento com as mãos. Ah, certo. Eles juntos provocam uma melhoria, aí sim, de todo o bem-estar da pessoa, e a estimulação neural, o tratamento com as mãos, pode ser feita auto-aplicação e aplicar em outras pessoas também. Então, essa é uma... Não é? É a única técnica, por exemplo, que tem depuração de sangue. Nós podemos fazer um tratamento para uma pessoa, em 5 minutos, eu posso depurar o sangue. Nós podemos também fazer... Em que sentido, assim, depurar o sangue? Limpar o sangue. Ah, limpar. Limpar o sangue, depurar mesmo. De alguma moléstia, de alguma doença? Sim. Veja, por exemplo, como muitas doenças são provocadas por uma questão de desequilíbrio mesmo, tem muito estudo já sobre câncer que fala que vem de uma depressão, ou vem de uma angústia, ou vem de uma coisa, de um sentimento ruim, que as pessoas têm contra outros, não é? Mas nós fazemos sempre o equilíbrio do sistema nervoso. Por exemplo, um tratamento de 10 minutos que você toca em 2 pontos, na cabeça e na nuca, e depois na ponta dos pés. Esse tratamento de 10 minutos, chamado equilíbrio do sistema nervoso, já deixa a pessoa muito bem. É o melhor tratamento que essa técnica Mãos Sem Fronteira tem, e é a única terapia conhecida que tem esse tratamento, não é? Depois disso, com o tratamento, por exemplo, alguém que já está com câncer, ele já está recebendo químicos, medicamentos, não é? E esses medicamentos provocam efeitos laterais. Não é? O Mãos Sem Fronteiras, com esse tratamento, por exemplo, a primeira coisa que ela pode ajudar a pessoa, depois do equilíbrio do sistema nervoso, é aceitar uma situação. Por exemplo, alguém que está com câncer e diz, pô, tem tanta gente no mundo, por que eu, meu Deus, vou ter câncer? Né? Não aceita. Então, isso está comprovado já que as pessoas que têm dificuldade de aceitação de situações, até o medicamento ele não reage como reage de forma diferente de um e para outro. Ah, certo. Então, a gente pode fazer para essa pessoa portadora de uma doença um tratamento para ela aceitar melhor essa situação, fazer um tratamento para melhorar o sistema imunológico dela. Tem alguns pontos que provocam produção de glóbulos brancos e outro ponto, produção de glóbulos vermelhos. Nós também podemos tratar essa pessoa, o aparelho digestivo dela, para que ele suporte melhor o químico. E a depuração do sangue serve para também eliminar toxinas, aquilo que o corpo não precisa para o medicamento, ele atua numa parte do organismo, mas outra parte ele, como dizem os jovens, detona, não é? Então, esse tratamento de depuração de sangue, ele, por exemplo, nós temos situações em que a pessoa estava já pré-agendada para fazer uma cirurgia de pedras nos rins e com o tratamento ela acaba dissolvendo a pedra. Aliás, o senhor falou de pedra nos rins, um dos grandes problemas da humanidade é a dor. A meditação, o que ela pode contribuir para diminuir a dor? Certo. Aí é mais a estimulação neural mesmo, também. Você colocar as mãos. Não é? Nós temos casos, por exemplo, de gente que pratica meditação e já regulariza batimento cardíaco. Só com a meditação. Não precisa de marca-passo. Agora, por exemplo, se a pessoa do problema cardíaco, ela também tem colesterol alto, aí ela requer o tratamento de estimulação neural e a depuração de sangue para que elimine o colesterol alto. Certo. E regularize os estados sanguíneos. Então, a depuração do sangue ajuda em tudo no sangue. Ela realmente melhora os 3 pilares do corpo, né? O sangue, o sistema nervoso e imunológico, né? Então a gente precisa, a estimulação neural ela ajuda nesses 3 processos completos.
Então, nós conjugarmos meditação com a estimulação neural, a pessoa vai ter saúde. Então, professor Romeu Rutioc, olha, nós tínhamos tantos tópicos aqui que foram levantados para a gente conversar, mas nós temos que encerrar esse bloco. Eu quero agradecer muito o professor Romeu. Hoje nós debatemos a meditação e a tomada de decisões na gestão pública. Professor Romeu, eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado também pelo convite. Foi um prazer muito grande. Precisar novamente falarmos sobre outras coisas, estamos à disposição. Muito obrigado. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita às pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter.
O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat-CBED, os canais da educação. E você também poderá acompanhar este programa através do nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você vai encontrar mais de 400 programas que foram produzidos e gravados ao longo dos últimos 9 anos. Hoje nós vamos tratar de um tema que é a mediação, a arbitragem e a conciliação. E para isso nós convidamos o juiz arbitral e psicanalista Eli Silmar Vidal. Eli Silmar Vidal, ele é teólogo de formação, é psicanalista, e jornalista e juiz arbitral. Ele preside a COJAE, que é a Corte de Justiça Arbitral e Eclesiástica, e também o CUNIPSI, o Conselho Internacional de Psicanálise. Eu gostaria, professor Eli, que o senhor nos explicasse em relação a esses novos instrumentos que nós temos hoje no nosso país, que é justamente a mediação, a arbitragem, digamos assim, a conciliação. A conciliação já é um instrumento antigo, remonta lá da era Vargas, das leis trabalhistas, mas agora tem toda uma legislação já de mediação e arbitragem, e a tendência é fazer com que a grande maioria dos conflitos eles passem para árbitros e não mais para o Poder Judiciário, que está abarrotado, podemos assim dizer, de processos. Cada juiz tem centenas, às vezes milhares de processos. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma contextualização a esse respeito, professor Eli, para que os nossos alunos eles possam entender como funciona esse universo que é da mediação, arbitragem e a conciliação. Muito bem, obrigado, Jorge, pelo convite, obrigado por poder participar aqui contigo. Meus parabéns pelo trabalho. A arbitragem, ela vem de uma necessidade do próprio ser humano no habitat natural, né? Nós vivemos em constante conflito. Você tem algo que me interessa e eu tenho algo que te interessa. E isso vai gerar conflitos inevitavelmente.
e nós vamos estar sempre buscando um meio de equilíbrio entre o que te interessa e o que me interessa, né? Esse meio de equilíbrio, ele gera a necessidade da intermediação, não necessariamente do julgamento do mérito, mas inicialmente nós vamos ter sempre a necessidade da mediação. E isso a gente já vê também da nossa casa. Nós temos que sempre mediar a nossa relação com a esposa, a relação com os filhos, e tudo isso vai gerando. Nós vemos o início disso tudo também, a partir dos livros sagrados, em especial na Bíblia, nós já vemos que ele remonta lá junto com Jó, que é um dos livros mais antigos, né? Jó, inclusive, era um mediador por excelência, ele era um conciliador, e ele estava às portas da cidade constantemente falando ao povo, instruindo ao povo as melhores formas de convivência, né? Nós vamos ver isso daí com Abraão, nós vamos ver isso com Moisés, e nós vemos isso no dia a dia. Nós temos necessidade de criar uma figura que nos represente e que nos encaminhe para a solução dos pequenos conflitos que vai acabar abarrotando os tribunais. Nós vemos que o ser humano, pela sua própria complexidade, ele tem uma dificuldade no entender a delimitação do seu espaço físico. Enquanto eu ocupo um espaço físico que eu penso que me pertence, eu estou invadindo o teu espaço físico. Consequentemente, isso vai gerar distúrbios. Necessariamente, não é maldade, é apenas uma necessidade de educação. Nós não estamos educados para uma vida social e parece que a gente está contribuindo para piorar esse quadro. Na educação dos nossos filhos, na aceitação de determinadas leis que estão vindo e que já estão em vigor. Hoje mesmo eu estava vendo uma cartilha onde ensina o satanismo para crianças de 6 anos. Não entrando no mérito religioso, não é essa a questão do nosso debate, mas nós temos que tomar cuidado com como nós vamos criar a criança. Se você pega uma criança e já ensina ela a sangrar um animal com 6 anos, é claro que ela aos 10, aos 15 anos, ela poderá tomar atitudes desagradáveis com relação ao seu amiguinho de escola. E, em função disso, nós vemos a necessidade das mediações em busca de conciliações. Ou seja, nós temos que trabalhar mais com o nosso ambiente psicanalítico ou psicólogo, né, como sendo psicólogos, para poder auxiliar a pessoa a se encontrar nesse meio. Agora, a professora Eli Silmar Vidal, como é que ocorre, digamos assim, esse processo de mediação, de conciliação? As partes têm que procurar o juiz arbitral, o contrato deve estabelecer isso. Eu gostaria que o senhor nos situasse dentro desse ambiente que, como o senhor mesmo colocou, isso vem de longe. Os primeiros juízes, os primeiros magistrados, desde Sansão, o senhor citou Jó também, né? Mas eles eram uma espécie de... que distribuíam a justiça naquela época, ouvindo as partes, e era um tribunal, digamos assim, imediato, que a decisão era tomada ali. Hoje nós temos uma série de recursos, pelo menos no mundo jurídico. E nesse caso, como é que as partes chegam até o mediador? Nós temos que estipular o seguinte: a Lei 9.307 de 96, ela vem dizer para a gente que a cláusula, tem que haver uma cláusula compromissória onde as partes aceitam a corte ou o tribunal para fazer essa mediação. As partes que contendem, elas vêm, procuram a corte e nomeiam um determinado elemento para juiz daquela causa.
Então, necessariamente não seria eu ou qualquer outra pessoa. A pessoa, ela elege quem ela quer como juiz. Ela tem que eleger no mínimo 2. Há 2 juízes. 2 juízes. E nós, os 2 juízes eleitos, elegeríamos um terceiro para, digamos assim, chegar ao voto de Minerva, caso necessário, né, caso de um empate, para que não haja empates. Então, ela tem que procurar, ela tem que ter uma cláusula compromissória. Nós podemos entrar na vida social de forma bastante ampla, nós temos assim um mercado muito bom, porque falta, na grande maioria, falta somente a conversa. Muitos dos conflitos, eles chegam às vias de fato porque falta uma pessoa que converse. Um diálogo. Um diálogo, que comece a entender e a fazer uma... As pessoas não querem briga. Tá? De um modo geral. De um modo geral. Só que, como elas não encontram eco, e a justiça, infelizmente, ela está um pouquinho distante, em especial do povo mais carente. E o nosso objetivo chega lá também, que nós queremos alcançar o povo mais carente, porque muitas vezes ele não tem conhecimento daquilo que lhe é disponível. O seu direito. O seu direito. Eu tive uma questão de uma pessoa que ela estava com uma querela na justiça por conta do ex-marido e tal, e essa pessoa ela não conseguia eco, porque demora muito até o juiz chamar o ex-marido e tal. Mas aí você vai orientando como proceder, como conversar, e aí começa a haver um entendimento entre as partes. Quer dizer, é lógico que envolve uma atenção muito especial do mediador. Mas cada parte, na questão da mediação, é tomada uma decisão ou pode-se chegar a um termo intermediário? Normalmente as pessoas mesmas já sabem o que elas querem. Então elas determinam o que elas querem. O mediador vai só encontrar o melhor caminho para aquilo. O árbitro mesmo. E depois ele vai fazer o laudo dele, ele vai dar o ok dele na causa, mas ele não, necessariamente, ele não tem muito, ele não vai ter muito trabalho naquilo ali, a não ser que seja uma causa que comece a demandar um pouco mais de esforço. Digamos assim, a mediação, a conciliação, ela pode, qualquer tipo de objeto, de situação que seja na esfera civil, pode ser objeto desse conciliador, ou tem alguns limites de uma certa quantidade de valores? Quais são, digamos, os parâmetros para uma mediação nesse caso? Não tem limites. O que tem de limites são, primeiro que nós temos que ter, tem que ser de bens disponíveis. Certo. Primeiro lugar. E segundo lugar, não pode haver menores na questão. Então, direito de família, nesse caso, já estaria, se envolver menores... Menores já dificulta um bocado. Certo. Né? Porque, tem que ter um juiz mesmo. Isso, não pode envolver menores. A justiça arbitral, ela não veio para tirar o espaço da justiça comum. Pelo contrário, como você mesmo disse no início, ela vem para tentar desafogar um pouco e para que pequenas causas não cheguem às vias de fato de ter que ir a um juiz. Elas podem ser resolvidas ali, uma briguinha de trânsito, muitas vezes, ela pode ser resolvida rapidamente. É o trabalho que muitas pessoas podem confundir, inclusive, com o trabalho do capelão. Que ele chega ali, ele começa a conversar e ele intermedia, veja, mas poderia ter sido pior, digamos assim, vamos tentar um acordo, porque necessariamente não há necessidade de grandes coisas. Às vezes as pessoas tomam atitudes que são totalmente loucas. Um dia desse eu vi um homem num carro com um tubo que atravessava o carro dele, 1 metro para lá, outro metro para cá, e ele andando na rua. E aquilo riscou, inclusive, carros. Aqui em Curitiba mesmo, está no YouTube. Aquilo é um absurdo. Uma pessoa daquela, ela precisa só de alguém que sente e converse com ela. Claro que ela ocasionou ali até um prejuízo a terceiros, mas precisa de alguém que sente e converse, não somente com ela, mas com quem levou prejuízo também. Porque quem levou prejuízo pode querer tomar uma atitude mais séria, mais drástica. Então não temos limites, os limites são esses e, claro, não podemos atuar na justiça criminal.
Certo. Agora, em relação a... Eu observei que o senhor é presidente da Corte de Justiça Arbitral e Eclesiástica. Isso. Nós sabemos que na Igreja Católica há um código canônico, é uma tradição de séculos. Aliás, até a nossa legislação civil, muito da nossa legislação, ela se baseia nesse código canônico, tem as suas origens lá no Império Romano. Agora, nas igrejas evangélicas, o senhor também é teólogo de uma comunidade evangélica. Como é que se resolve esses conflitos que eventualmente tenham, já que não existe uma legislação unificada a esse respeito e cada igreja, cada denominação tem os seus costumes, as suas tradições e até as suas próprias normas internamente. Há muito conflito nas igrejas que não são católicas, nas igrejas evangélicas principalmente? Infelizmente existem muitos conflitos, nós temos problemas muito sérios. A Igreja Católica, naturalmente, ela é muito bem estruturada, né, dada a sua idade, então ela tem uma estrutura brilhante. E coisa que não ocorre muito com as nossas igrejas evangélicas, em especial as igrejas menores. Aqui do Brasil. Aqui do Brasil. Não vamos citar igrejas grandes como a Presbiteriana, a Batista, a Quadrangular, a Assembleia de Deus, que são igrejas já bem estruturadas, elas têm seus códigos próprios, já bem montados. Mas o que nós temos, em especial nas pequenas comunidades, é a falta do conhecimento da necessidade de um código para que possa andar em comum. Em primeiro lugar, respeitando o outro, né? Porque não é porque eu sou evangélico que você necessariamente tenha que ser evangélico. Eu acho que nós temos que respeitar, em especial, aquele que não é. Né? Então, porque nós partimos do princípio do livre-arbítrio. Então nós temos que entender isso e montar dentro das nossas igrejas alguns códigos que possam nos levar à solução de pequenos conflitos que vão surgir dentro da igreja. Existe uma fantasia, não é bem uma fantasia, porque a própria palavra diz que o irmão não pode contender com outro irmão. Eu acho isso e combato muito isso. Eu digo, veja, você tem o direito de procurar o teu direito. Né? É a obrigação de procurar o teu direito. Porque se você não busca o que é teu direito, você está usurpando do meu direito. Então, na verdade, você tem uma obrigação para a preservação do nosso dia a dia. Então, aquele que busca um jeitinho, ele vai nos atrapalhar. Então, nós temos que buscar um jeito de colaborar com as pequenas igrejas para que elas possam formar os seus códigos de conduta e elas mesmas intermediarem. Esse é um dos objetivos do COJAI, que nós queremos instituir dentro de cada igreja um corpo disciplinar nesse sentido, um corpo de juízes, em especial juiz arbitral, para que cada um possa ajudar essa igreja no seu crescimento, a comunidade que aquele pastor representa. Então ele colocar ali um juiz arbitral, um juiz de paz, um capelão, pessoas que tenham a noção do que é ser capelão, né, que não vão a um hospital para, às vezes, fazer coisas que não devem. E isso pensando na sociedade como um todo, não na igreja, porque a igreja não é o fim, né? A igreja é um meio. Então, nós temos que pensá-la como um meio para a vida adequada, a vida decente em sociedade. Porque nós não vivemos só no meio evangélico. Que tipo de conflito é mais comum, assim, no meio, digamos, religioso? É disputa pelo poder, problemas de ordem moral, quando envolvem questões assim, envolvendo relações extraconjugais. O que mais tem nesse ambiente? Bom, infelizmente, o mal do mundo
e não por isso vamos rasgá-lo, é o dinheiro. Então, não vamos rasgar o dinheiro, pelo contrário, vamos aprender a conviver com ele, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, ponto. Sendo o dinheiro, é claro que a disputa de poder, ela tem a primazia. Aí tem os problemas morais, tem os conflitos familiares, né, mas em especial é o poder. Eu quero entrar na igreja e eu quero ser um membro mais do lado do pastor. Destacado. Destacado. E isso gera o conflito entre o irmãozinho que chegou ali, ele tem até às vezes ele está mais preparado para determinado cargo, mas como o seu dízimo, digamos, não chega àquele montante necessário, ele não ocupa, o que é um erro e que nós temos que buscar orientar. Mas isso é orientação, nós não devemos nem menosprezar o pastor, nem xingá-lo, nós temos que tentar orientá-lo para que ele veja que, em primeiro lugar, nós vivemos a graça e não a lei. Consequentemente, a graça ela destitui o dízimo, digamos assim. Né? Não é que eu não estou dizendo que ninguém deve dar o dízimo. Pelo contrário, o dízimo é uma peça fundamental para a preservação da igreja. Mas ele não tem que ter aquele papel como muitas das igrejas hoje, infelizmente, estão fazendo, que é 2 horas de culto, 1h30 só para falar de dinheiro. Então, nós temos que pensar que 2 horas para falar da palavra de Deus. Se, porventura, alguém se sente tocado no intuito de ajudar aquela comunidade, aquela igreja, aquela casa de oração, não importa, então que ele ajude da melhor forma que ele puder. Não com obrigatoriedades, como, infelizmente, nós vemos igrejas aí querendo colocar o nome dos membros até no SPC por conta de atraso de dízimo. Chegamos a esse ponto. Infelizmente, uma igreja muito forte. E nós estamos com problemas muito sérios nesse sentido, porque nós temos que entender que não... Veja, eu tenho que ser franco. Você tem o que eu quero e eu tenho o que você quer. Isso é a lei da vida. Né? Nós temos, é uma lei de troca. Tá? Então, é claro que eu preciso de dinheiro para viver, você precisa de dinheiro para viver, e nós não vamos poder abrir mão disso, de jeito nenhum, até para poder fazer o bem. Por exemplo, a justiça arbitral, ela não é das mais baratas, mas eu quero com ela atingir os mais pobres. Tá? As partes, então, elas pagam para os árbitros para... que nem uma partida de futebol que o clube que é o mandante, ele paga o árbitro lá. Também esses árbitros, eles não são voluntários, eles são remunerados pelas partes. Remunerados, e bem remunerados, digamos assim, né? Um percentual do valor da... Isso, é um percentual do valor da causa, ou quando a causa não pode ser medida, digamos, monetariamente, veja, eu tenho 1 hora homem-trabalho, que deve ser respeitada, né? Você aqui tem toda uma estrutura que é onerosa, consequentemente tem que haver uma contrapartida para que possa bancar isso. Lógico que a gente busca sempre, puxa vida, vem aquela senhora lá, ela tem uma casinha para dividir entre 3 irmãos e não tem mais nada, aquela casinha não dá. Então, muitas das vezes você vai tentar ajudar essa pessoa, que é até o que eu quero abrir não ao Uninter, mas ao vereador Jorge, caso tenha pessoas dentro do seu trabalho na vereança que necessitem do nosso trabalho, que nos venha procurar, porque o nosso objetivo é ajudá-los. Tá? Não é em troca de, não. O objetivo, a corte, eu tenho por objetivo instituir que cada membro da corte vai ter que ter um momento de trabalho social. Tá? Voluntário. Eu não quero assim, claro, eu não vou te dizer, você vai fazer 10 horas por mês de trabalho social, não é isso. Mas eu quero que cada um tenha um trabalho social. Nós já temos no Rio de Janeiro esse trabalho sendo desenvolvido por pastores lá, inclusive por advogados lá. Um dos advogados lá do Rio de Janeiro é o doutor
Dr. Ubirajara Fonseca Neto, que ele é mestre em Direito Processual Civil. Uma ocasião vou querer que ele venha te conhecer, e ele tem alguns livros publicados nessa área, e ele é professor de várias faculdades lá na área de Direito. Agora, professor Eli, o senhor também é psicoterapeuta, é psicanalista, né? E no momento da disputa entre as partes, no seu caso específico, também utiliza desses princípios com o psicanalista, até para entender as partes? Foi muito bom você tocar nesse assunto. Veja, é fundamental que, diz um dos grandes pensadores da psicanálise, é necessário que para tocar uma alma humana... O senhor é da linha de Freud ou de Lacan? Freud. Lacan. Freud. Para que se toque uma das partes, para que você atinja uma alma humana, você tem que ser outra alma humana. E isso nós vemos também nos nossos livros sagrados, quando nós vemos a necessidade do amor. Então, é claro que principalmente, eu tenho que tratá-los como um ser humano. Então, eu tenho que chegar e, primeiro, conhecer aquela situação. Eu tenho que tentar entrar naquele ambiente. Tá? Um dia desses eu fui defender uma causa onde era uma pessoa de idade e os irmãos não queriam ajudar uma irmã que cuidava daquela pessoa de idade. Mas o estatuto do idoso é muito claro. Então era muito simples de resolver. Eu cheguei e disse, gente, primeiro ponto, o idoso tem primazia. Vocês não querem atender? Não tem problema, ele quer atender. Então nós vamos auxiliá-lo a atender. Cada um de nós vai dar uma determinada quantia por mês. E ponto final. Não se fala mais isso, quer dizer, é muito simples de resolver. Só que eles já estavam brigando, já havia até disputa por conta de imóvel, coisa assim. Então, e tudo por conta de desconhecimento, e principalmente o desconhecimento do amor. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o psicanalista Eli Silmar Vidal, ele também de formação é teólogo e jornalista. E o tema foi mediação, arbitragem e conciliação. O professor Elício Mar Vidal, ele também é presidente do COJAI, que é a Corte de Justiça Arbitral e Eclesiástica. Eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Eu que agradeço, obrigado. Não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu agradeço e estamos aí. Ótimo.